céu, de respiração, tá? Ai, o meu não trocou o slide ainda. Não? Calma aí. Não, o meu tá na pressão parcial arterial de O2 e PaO2. Não tô vendo esse negócio azul que tu tá falando, não. Volta aí então, dá uma recarregada aí que vai aparecer. Todo mundo tá vendo, pessoal? Os que sobraram aí? Todo Sim. mundo enxerga a minha tela? Tá enxergando o slide da Sim. Conseguiu, Vanessa? Conseguiu aí ou não? Não, ainda não, mas pode seguir, professor. Vou sair e entrar de novo. Esse inferno. Vai, eu espero um pouquinho, vai, que isso aqui é importante. Sai aí que eu vou te admitir de novo. Tá Pessoal, só um pouquinho de aí, vou paciência, tá? Deixa só ela entrar e sair de novo aqui, porque isso aqui é importante. Realmente tinha mais gente, né? O pessoal saiu, eu nem percebi. Deixa eu ver quem que saiu aqui. Bárbara tá aqui. Deixa eu ver, Jaqueline. A Giovana, acho que saiu, que ela tava. Sara, Suzy, Tatiane. Tati Praia, não sei quem é. Vanessa. A Gislene saiu. Saiu um monte de gente. Que bom. Vamos lá. Entrou aí? Bom, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui ainda, professor. Então, vamos lá. Então, a pressão de CO2 é isso, tá? A gente tem que pensar, quanto maior o CO2, menor o pH, quanto menor o CO2, maior o pH. Então, o CO2, qualquer alteração é pelo... Opa, deixa ela entrar aqui. Só mais um pouquinho. Beleza, a Vanessa voltou. Tá vendo o slide aqui, Vanessa? Ainda não, desse inferno, essa desgrama. Mas pode seguir, professor. Bom, Vou anotando depois aqui. vai anotando aí, depois você pega os slides, você vai, fica tranquila, qualquer Uhum. coisa, você tira a dúvida via WhatsApp, não tem problema. Então, olha só, o Tá CO2 bom, obrigada. ele é controlado pelo centro respiratório. Portanto, pessoal, qualquer alteração é de etiologia respiratória, tá? Então, qualquer problema que você tiver com relação ao CO2 é porque o paciente está com uma descompensação respiratória. Por exemplo, aumento de CO2, acidose respiratória. O aumento de CO2 significa acidose respiratória. De novo, aumento de CO2, acidose respiratória. Lembra que o CO2 é uma molécula ácida. Aonde vai acontecer isso? Paciente com dispneia, taquipneia, sibilo, broncoespasmo, TEP, rebaixamento de nível de consciência, ou seja, qualquer patologia onde o paciente tem um aumento de CO2, ele vai estar em acidose respiratória. Quando o CO2... Apareceu, professor. Boa! Então, quando o CO2 diminuir, ele vai estar em alcalose, tá? Então, aumentou a acidose, diminuiu a alcalose, tá? E onde vai acontecer isso? Hiperventilação, etiologia emocional, maior oferta de O2 do que necessário. Então, se a gente, por exemplo, a gente tem mania de mandar muito oxigênio para o paciente de forma desnecessária, tá? Qual que é o problema? O oxigênio ele também pode ser tóxico em altas doses. Por quê? Ele vai levar o paciente a isso aqui, ó, a uma alcalose respiratória. Por isso, não sei se a Sara ainda está nos ouvindo, se ela está ainda na sala, por isso que a gente precisa tomar. E por isso que, Sara, a gente precisa tomar cuidado com a FiO2, como você se preocupou lá no começo, tá? Se eu manter esse paciente, aquele bebezinho lá da cardiopatia congênita, o basal dele é 80 e poucos por cento. Se eu manter esse menino saturando 99% durante muito tempo e ofertar muito oxigênio para ele, eu vou levar ele para uma alcalose respiratória, tá? Então, o oxigênio ele é bom? É bom, até a página 2. Desde que a gente controle. Por isso que eu preciso da gasometria, tá? Valores normais de gasometria, pessoal, de 35 a 45. Portanto, se eu tiver aumento de CO2, olha aqui, ó, maior do que 45, eu vou estar em acidose. Se eu tiver o CO2 menor que 35, eu vou estar em alcalose. Ficou claro até aí?
Ficou Sim, claro, professor. Então, vamos lá. Sim. Beleza. Sim. Aqui a gente vai falar do bicarbonato, tá? Da onde sai esse bicarbonato, pessoal? Esse bicarbonato sai lá pelos rins, tá? Ele é controlado pelos rins, tá? Então a alteração no bicarbonato pode desencadear os desequilíbrios ácido-básicos por distúrbios metabólicos. Não vou entrar nessa fisiologia, da onde sai esse bicarbonato, como é produzido, porque não interessa aqui pra gente, tá? O que interessa é saber que o bicarbonato são moléculas básicas que são controladas pelos rins, ok? Então, qualquer alteração que eu tiver no bicarbonato é de fundo metabólico, ok? Então, o bicarbonato, ele é uma molécula básica, olha só, diretamente proporcional ao pH. Quanto maior o bicarbonato, maior o pH. E quanto menor o bicarbonato, menor o pH. Pergunta que eu faço para vocês. Qual a diferença do bicarbonato, da relação do bicarbonato com o pH e a diferença do CO2 com o pH? Vocês conseguem identificar isso? Professor, você pode voltar, por favor, que eu não entendi. Volto. Eu também não entendi nada, professor. Ó, olha só. Eu falei para vocês que o CO2, dióxido de carbono, quanto maior o CO2, menor o pH, certo? Sim ou não? Isso. Quanto menor o CO2, Sim. maior o pH, beleza? Ou seja, ele é inversamente proporcional ao pH, tá? Então, quanto maior o CO2, menor o pH. Quanto menor CO2, maior o pH, beleza? Olha o bicarbonato, ó. Molécula básica e o CO2 é ácido. O bicarbonato é uma molécula básica, olha aqui, ó, diretamente proporcional ao pH. Ou seja, quanto maior o bicarbonato, maior o pH. Quanto menor o bicarbonato, menor o pH. É a diferença ou não? Conseguiram ver a diferença? Eu não consegui. Então acorda, Elisângela. Olha aqui, tá de novo, senão a gente não consegue seguir. Eu falei sim. Quem tiver com o microfone aberto, fecha. Ó, Elisângela, para você agora, ó, maior CO2, menor pH. Menor CO2, maior o pH. Consegue observar a diferença? Sim ou não, Elisângela? Sim, professor. Beleza. Olha o bicarbonato, diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o bicarbonato, maior o pH. Ou seja, ele é diretamente proporcional ao pH. Deu para entender isso ou não? Sim. Então, beleza. Sim. Eu tenho uma outra situação, ó. Aumento de bicarbonato mais esse BE. O que é esse BE? Esse BE significa excesso de base. É numa sigla em inglês chamado Based Excess, ou excesso de base, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o aumento do bicarbonato, alcalose metabólica, diminuição do bicarbonato, acidose metabólica, tá? Então, a gente sempre vai observar. Aumentou o bicarbonato, alcalose metabólica. Diminuiu o bicarbonato, acidose metabólica, tá? Olha o slide anterior. Ó, aumento do CO2, acidose. Diminuição do CO2, alcalose. E olha o bicarbonato. Aumento, alcalose. Diminuição, acidose, tá? Então, aonde ocorre o aumento? O aumento é mais raro. Normalmente é induzido por erro, por uma grande infusão de base. A gente infunde, tem uma medicação chamada bicarbonato, né, lá na sala de emergência, e se a gente infundir bicarbonato numa quantidade muito grande, a gente vai levar esse paciente para uma alcalose, tá? Então, normalmente é induzido por erro, é mais raro. Já a acidose, não. A acidose metabólica, ela pode ser adquirida por conta de uma insuficiência renal aguda, cetoacidose, né, hiperglicemia, por uma desidratação, choque, né, por conta de uma grande produção de lactato, e depois de uma parada cardíaca, normalmente o paciente está em acidose metabólica, tá?
Então, olha lá, o based excess, ou excesso de bases, né? Sinaliza o excesso ou déficit de bases dissolvidas no plasma. Esse BE, ele sempre vai acompanhar o bicarbonato, tá? Um outro item que a gente tem na gasometria é a saturação de oxigênio, que eu não preciso nem perder tempo de explicar isso para vocês. Saturação é saturação de oxigênio. Então, ó, valores de referência e sequência de avaliação. Então, você vai pegar o exame de gasometria, é a primeira coisa que vai aparecer para você e os valores de referência. Então, você não precisa se desesperar, porque o laboratório, ele vai mandar isso aqui para vocês, tá? Ele vai mandar esses exames, esses valores de referência para vocês. Então, o pH, ele vai estar entre 7,35 e 7,45, isso é valor de referência de normalidade, tá? A pressão de CO2 entre 35 e 45, pressão de O2 entre 80 e 100, bicarbonato ó, entre 22 e 26, saturação de oxigênio sempre maior que 95, e o BE, presta atenção, ó, menos 2 até mais 2. Então, você tem menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Isso está dentro da normalidade, entre menos 2 até mais 2, dentro da normalidade. Então, essa sequência que a gente vai avaliar a gasometria e esses são os valores de referência. Qualquer valor que tiver fora dessas faixas, eu vou ter problema, tá? Então, a pergunta que você tem que fazer é: quem está em evidência? Ou seja, quem está descompensado? Quem está mostrando o problema? Tá? Então, olha só. Se o pH tiver menor que 7,35, eu tenho uma acidose. Ficou claro isso? Se o pH tiver maior que 7,45, eu tenho uma alcalose. Então, primeira coisa que a gente vai olhar, resultado do pH. Se tiver menor que 7,35, acidose. Se tiver maior que 7,45, alcalose. Ok? Depois a gente vai determinar se é respiratória ou metabólica. Por enquanto, vamos aprender isso. pH menor que 7,35, acidose. pH maior que 7,45, alcalose. pH dentro dessa faixa, ele está compensado. Ou seja, ó, o pH ele pode estar alterado, porém, pode ocorrer uma compensação. Então, se o pH estiver fora dessa faixa de 7,35 e 7,45, ele está fora da faixa, ou seja, não compensado. Eu tenho um problema grave. O organismo com pH ácido ou alcalino, ele não funciona direito. Eu tenho problema. Agora, se o pH estiver dentro da faixa, eu posso ter descompensação? Posso, mas o próprio organismo compensou. Por isso que ele está dentro da faixa. Por isso que eu coloco aqui compensado. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. 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 Boa, boa. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar dos distúrbios, tá? Com muita calma. Então, olha só, distúrbio de alcalose respiratória. O pH está descompensado ou não compensado, tá? Então, o pH, ó, a faixa de normalidade entre 7,35 e 7,45. pH menor, acidose. pH maior que 7,45, alcalose, tá? Então, aqui, ó, olha o resultado dessa gasometria aqui, ó. Eu tenho um pH de 7,50, tá certo? Ele está muito alto o pH. Eu tenho uma PA de CO2 diminuída, ó, 20. Tá vendo? Que é fora da faixa. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Ó, a faixa de normalidade do CO2, né? Entre 35 e 45. Ó o resultado aqui, ó, 20. Então, eu tenho um problema de ordem respiratória. Ó o bicarbonato, 22. Tá normal. Por quê? A faixa dele não é entre 22 e 26? Está dentro do normal. E olha o BE, o Based Excess, está 0. Também está na faixa de normalidade. Então, qual é, nesse resultado aqui, qual é o item que está em evidência? PA de CO2. Ela não está diminuída? Se está diminuída, eu sei que eu estou diante de uma alcalose respiratória. Tudo bem? Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, ficou claro. Sim.
Sim. Ficou claro. Sim, porque assim, quando for PaCO2, tudo que CO2 você Sim. imagine ser no pulmão. E o HC, que é o bicarbonato, é metabólico. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Obrigada. Tudo bem, então? Vamos lá, vamos seguir. Olha só uma alcalose metabólica. O pH está descompensado, tá? Mesma coisa, ó. Faixa de normalidade do pH, 7,35, 7,45. Se tiver menor acidose, maior alcalose. Olha o resultado da gasometria aqui, ó. pH 7,55. Eu tenho uma alcalose. Pressão de CO2, 36. Olha, opa! Pressão de CO2, 36. Está normal. Porque olha só como é que está a faixa de normalidade. Entre 35 e 45, então 36 está normal. Olha aqui o bicarbonato, pessoal. Olha como é que está alto. 31. Por que eu sei que está alto? Qual que é a faixa de normalidade? Entre 22 e 26. 22 a 26. E olha o based excess, o excesso de bases, também está alto, porque a faixa de normalidade é entre menos 2 e 2. Então, o excesso de base também está alto. Então, se tá, o bicarbonato e o excesso de base está alto, é uma característica metabólica, né? Um problema metabólico. Portanto, se o pH estiver alto, eu tenho uma alcalose metabólica. Ficou claro isso? Sim. Sim. Ficou claro. Ótimo. Sim. Vamos seguir. Sim. Tá acabando. Tenha fé aí, respira fundo, que vai acabar. Acidose respiratória, mesma coisa, ó. pH descompensado ou não compensado, ó. Faixa de normalidade do pH, acidose diminui, alcalose aumenta. Então, ó como é que tá o resultado da gaso. Olha o pH, 7,15, tá bem abaixo da faixa de normalidade. Olha quem está em evidência aqui, ó. PA de CO2, né? Tá muito alto, ó, tá 50. Qual que é a faixa de normalidade? Você observa que eu deixei até em azul para vocês lembrarem que é do respiratório, né? Então, ó, deixei o PA aqui, ó, 50. Ó a faixa de normalidade, tá? Bicarbonato tá normal, based excess tá normal. Então, se o CO2 está aumentado, nós temos uma acidose respiratória. Por quê? Eu tenho aumento de CO2 e diminuição do pH. Lembra que é inversamente proporcional? Olha as setinhas aqui, ó. Inversamente proporcional. pH diminui, CO2 aumenta. Acidose respiratória. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Sim. Sim, ficou claro. Boa. Vamos Sim. lá. Sim. Vamos lá. Acidose metabólica. Sim. Mesmo esquema, ó. Acidose porque o pH diminuiu. Lembra que eu falei que o bicarbonato é diretamente proporcional ao pH? Então, olha lá, ó, diminuiu o pH, vai diminuir. Ai, professor, não mudou meu slide. Espera aí que já vai mudar, então. Mas presta atenção na informação. Se o pH diminui, bicarbonato está diminuído, também está diminuído, ó, menos 15, né? Faixa de normalidade entre menos 2 e 2 está menos 15. Então, se diminuir o pH e o bicarbonato também, eu tenho uma acidose metabólica, tá? Então, a mesma coisa. Você vê que eu estou mudando os slides, mas o padrão, ele não muda. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Ficou claro? Sim, consigo. Sim. Ficou claro. Boa. Sim. Então vamos lá para o próximo. Sim. Olha lá, distúrbios compensados, pessoal. Olha aqui, ó, distúrbios compensados, ou seja, o organismo descompensou, tá certo? E teve uma acidose respiratória, mas o próprio organismo compensou isso com uma alcalose, tá? Uma compensação do organismo, tá bom? Então, olha só, olha o pH aqui, ó, 7,36. Está dentro da faixa? Está dentro da faixa. Então, o pH está normal. Olha a pressão de CO2, aumentou, ó, 55. A gente sabe que a faixa é entre 35 e 45. Olha o bicarbonato também está alto. Está 29, está alto.
Então, eu tenho uma acidose respiratória completamente compensada. Por quê? Quanto que é o valor de referência do bicarbonato? Vamos ver, ó, entre 22 e 26, né? E aqui, ó, bicarbonato está em 29, ele acabou compensando o pH. Então, eu tenho a pressão de CO2 aumentada, eu tenho o bicarbonato que compensou, então eu tenho uma acidose respiratória completamente compensada. Por que eu sei que está compensada? Porque o pH está dentro da faixa, tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui do lado, ó. pH 7,41, né? Tá dentro da faixa. Olha o CO2, 47, tá acima da faixa. Bicarbonato então nem se fala, tá acima da faixa, ou seja, eu tenho uma alcalose metabólica completamente compensada, porque eu tenho tanto distúrbio de um quanto distúrbio de outro, porém, ó, o pH está compensado, tá certo? Então não é que o paciente está sem nenhum problema, não. O paciente está com problema, porém o organismo está lutando, está batalhando para tentar compensar. E a gente precisa ajudar esse organismo a melhorar ainda mais, tá bom? Então aqui, ó, distúrbios mistos, né? Então aqui, ó, eu tenho um pH fora da faixa, eu tenho uma acidose, porque o pH está diminuído. Olha a pressão de CO2, está aumentada. E olha o bicarbonato, tá ruim também o bicarbonato, diminuiu. Tá vendo? Ó, diminuiu o pH, diminuiu o bicarbonato, mas o CO2 está alto. Então eu tenho uma acidose respiratória e metabólica, uma acidose mista, porque eu tenho tanto, quem está em evidência, tanto o bicarbonato quanto o CO2. Então eu tenho uma acidose respiratória e metabólica. Mesma coisa da alcalose, ó. pH está super aumentado, fora da faixa, tá vendo? 7,48. Eu tenho uma pressão de CO2 abaixo da faixa, fora da faixa, e eu tenho bicarbonato fora da faixa. Então, se o pH está em alcalose, eu tenho uma alcalose mista, uma alcalose respiratória e metabólica, tá? Aqui eu deixo para vocês a tradução de tudo isso que eu falei, pessoal, que estava lá nos exercícios. Então, talvez pelos números, alguns alunos entendem de forma mais fácil. Outros alunos, talvez pelo texto, entendam mais fácil. Então, é só traduzir. O que é a compensação? Ó, diminuição de CO2, alcalose respiratória. A resposta do organismo será a diminuição do estímulo respiratório, ou compensado através das bases, quando o rim libera mais bicarbonato. Então, o que eu quero dizer com isso? A alcalose respiratória ela é compensada pela acidose metabólica e vice-versa. A acidose metabólica é compensada pela alcalose respiratória. Olha só, se eu tenho aumento de CO2, acidose respiratória, qual vai ser a resposta do organismo? Ao aumento do estímulo respiratório ou maior retenção de bicarbonato. Então, acidose respiratória, de novo, compensado pela alcalose metabólica, tá? Mesma coisa aqui, ó, acidose metabólica, ela regula, ela compensa pela alcalose respiratória. Então, sempre que eu tenho uma acidose respiratória, o organismo vai tentar compensar com uma alcalose metabólica. E assim, são 10h30 da noite, e esse diabo desse professor tá brincando com esses termos aí e tá infernizando a cabeça de vocês, tá? A ideia, pessoal, é que vocês entendam que um mecanismo, ele compensa o outro. Uma acidose metabólica é compensada pela alcalose respiratória e vice-versa, tá certo? Então, por isso que a gente chama de mecanismos compensatórios, tá bom? Então, só para a gente mostrar aqui na prática, olha só esse exercício aqui, ó. pH 7,35, CO2 50, bicarbonato de 30, base excess de 10. Pessoal, pH, pode abrir os microfones aí. pH tá normal? Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Vamos ver o CO2. CO2, 50. A gente está falando de alcalose ou de acidose? Alcalose. Alcalose.
Alcaloso. Aumento de CO2, pessoal. Aumento de CO2. Acidose. Acidose é Acidose. aumento de CO2. Olha aqui, ó, aumento de bicarbonato. A gente tem um aumento de bicarbonato e aumento de base, de excesso de base. Então tá tudo aumentado aqui, ó. O que eu tenho, ó? Acidose respiratória, aumento de CO2, e tem uma alcalose metabólica, ó, aumento de bicarbonato. E o pH? O pH está compensado. Deu para entender ou não? Sim, é que a gente falou primeiro alcalose pelo valor do HCl3. Tá? Então, quando vocês pegarem essa aula aqui, ou pegarem exercícios, peguem a aula, dá uma relida, tenta escutar o áudio direitinho, porque isso vai se fixando. E toda vez que vocês pegarem o exame no hospital, ou na internet, ou seja lá onde for, tenta pegar os valores de referência e você vai associando isso. Tá? O que é acidose respiratória? Aumento de CO2. Alcalose, aumento de bicarbonato. Olha esse outro aqui embaixo. pH está compensado. Porém, ó, CO2 diminuído. CO2 diminuído, pessoal, é alcalose ou acidose respiratória? Acidose. Respiratória. Alcalose respiratória. Alcalose. Tá? Alcalose. Alcalose Por quê? respiratória. Isso, perfeito. CO2 diminuído. Olha o bicarbonato. Olha o base excess, também diminuído. O resultado, ó, alcalose respiratória, CO2 diminuído, e ó, acidose respiratória, tá? Então a alcalose compensou a acidose. pH dentro do normal, compensado. Outro exercício, ó, pH aumentado, 7,48. Eu tenho uma alcalose. Olha lá, CO2 diminuído, base excess diminuído. Vamos ver o resultado, ó. Alcalose respiratória, CO2 diminuído, acidose metabólica, ó, pH descompensado, né? Alcalose respiratória não compensada pela acidose metabólica. Aqui o organismo não compensou. Esse cara está totalmente descompensado. Ele vai ter problema, tá? Olha esse outro aqui embaixo. Mesma coisa, ó. Acidose respiratória, acidose metabólica e o pH descompensado. Tem uma acidose mista. Quem ia perguntar? Alguém me chamou. Bom, vamos lá. E aí nós temos o fim da aula. Tá certo, pessoal? Então, assim, dúvidas? Quem tem dúvidas, pode tirar. Eu. Pois não. Eu, porque gasometria é o terror, o pânico no lago para mim, ó. Eu tenho diminuição da PaCO2. A diminuição, ela é uma alcalose. O aumento é uma acidose. Quando é de bicarbonato, a diminuição é uma acidose. E o aumento é uma alcalose, é o inverso? Positivo. É isso mesmo. Então eu entendi, glória a Deus. Obrigada, professor. Perfeito, perfeito. Quem falou? A Vanessa? É a Sara. Oi, Sara, é isso mesmo. É invertido, tá? Leia com calma, Sara. Eu vou mandar esses slides para vocês, com esses exercícios. Leia com calma. Hoje não, talvez amanhã, na hora que você tiver um tempo mais para frente, isso é para todos vocês. Eu quero que vocês revejam essa aula com calma, principalmente essa questão de gasometria. Leia com calma, presta atenção nos números, presta atenção nas relações que eu fiz, porque isso vai ficar muito claro na cabeça de vocês. E só aprende quem lê gasometria, só aprende quem faz isso. A mesma coisa de ventilação mecânica. Só aprende quem faz, só aprende quem mexe, só aprende quem estuda e exercita. Beleza? Pessoal, beleza. Mais alguma dúvida? Beleza. Assim, Beleza, professor. A aula é pesada mesmo. Vocês têm o meu WhatsApp, tá? Então, dúvidas vocês podem tirar. O que vocês querem? Que eu mande a aula no e-mail? Que eu poste no AVA? Como que vocês querem?
eu mande no... Eu prefiro no e-mail. Tá, vamos fazer assim. Pode então. ser no e-mail. Tá, vamos fazer assim então. Todos vocês têm o meu contato, têm o meu e-mail, tá? Então manda e-mail Sim. para mim que eu respondo um por um. Então mandem e-mail para mim lá no meu e-mail lucio.ferreira@ayanguera.com. E aí assim que for chegando os e-mails, eu mando o áudio e mando a aula, o PDF para vocês. O áudio, se vocês quiserem ouvir, fiquem à vontade, e o PDF fica para vocês guardarem, tá? E aí, pessoal, pintou dúvida, pode mandar por e-mail, pode me chamar no WhatsApp lá que tem, não tem problema, eu tenho prazer em conversar, em resolver as questões aí com vocês, tá bom? Ok, professor. Tá bom, Beleza? professor. Obrigado. Muito obrigado Valeu. pela grande aula que o senhor deu. Porque eu tive uma professora Nutella que ela não soube